Bom dia, Viguetes! E aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi ontem à noite de uma pessoa que não é meu aluno, porque se fosse meu aluno já saberia a resposta disso, para eu falar um pouco sobre business plan. Então, a pergunta foi: Carol, como é que eu monto um business plan? O que é um BP? Então, hoje eu vou explicar, fazer um overview do que é business plan e vou explicar um pouquinho como é que a gente monta um business plan para atração de investidores, né? Lembrando o seguinte, e ontem eu estava fazendo o hot seat com os meus alunos da turma 17 do curso Formação e a gente estava justamente falando sobre isso, né? A gente estava falando sobre como montar um BP, enfim, e eu estava olhando inclusive a apresentação de uns dos alunos, e aí eu falei o seguinte: todo mundo me pergunta como montar um business plan para atrair investidores, mas a pergunta está errada. A pergunta correta é: como é que eu posso me tornar atraente, atrativo para os incorporadores? Então, como é que eu desenvolvo um produto imobiliário viável? Montar um business plan para atrair investidores é uma consequência de um produto bem feito. Perfeito? Mas então vamos lá, vou partir do pressuposto de que vocês já fizeram o dever de casa, que vocês já montaram um produto imobiliário viável. Se vocês quiserem, comenta aqui, eu quero. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live só explicando como é que a gente monta um produto imobiliário viável. Faço uma live rapidinha explicando para vocês. Mas já que me pediram, já que perguntaram sobre como é que eu monto um business plan para atração de investidores, é que eu vou falar hoje, que aqui vocês aqui mandam, não é verdade? Então vamos lá. O business plan, ele serve para você apresentar uma ideia de negócio. Ele é um plano de negócios. Então, quando eu vou montar um business plan, eu tenho que pensar, a primeira coisa que eu tenho que pensar é: para quem eu vou apresentar esse business plan? Se eu vou apresentar esse business plan porque o business plan, ele serve tanto para atrair investidores, ele serve para eu atrair sócios, para parceiros. Eu posso usar o business plan para apresentar para o dono do terreno, para eu comprar o terreno. Eu posso apresentar o business plan para fornecedores que vão entrar como sócios do meu negócio. E eu posso apresentar o business plan para investidores que vão comprar uma cota, que vão colocar dinheiro para eu desenvolver a minha ideia. Então eu vou partir do pressuposto que a gente vai falar agora sobre business plan para atração de investidores. Qual é o primeiro ponto que você tem que entender? Quem é você na fila do pão? Não adianta a gente montar um BP lindo, maravilhoso, e eu não dizer quem eu sou. Porque o que é atração de investidores? A atração de investidores é você vender credibilidade. A atração de investidores é você vender, às vezes, a ideia da ideia do produto. Eu falo muito que em incorporação imobiliária, quando a gente faz um lançamento de um produto imobiliário, eu estou vendendo um apartamento na planta. Então, quando eu vendo apartamento na planta, eu estou vendendo a ideia de um produto. Obviamente, esse produto foi caracterizado, qualificado e descrito, e foi feito o registro dessa incorporação. Então, esse produto está caracterizado. Quando eu faço um lançamento imobiliário, eu estou vendendo uma ideia. Eu estou vendendo a ideia de um produto que vai ser executado, que vai ser vendido e que vai ser entregue lá no futuro. Quando eu faço atração de investidores, eu estou vendendo a ideia da ideia. Muitas vezes, quando eu atraio investidores, eu ainda não tenho nem o terreno, eu não tenho o produto. Às vezes eu estou atraindo investidores para comprar o terreno, eu estou atraindo investidores para me ajudar a captar o recurso necessário para eu desenvolver esse produto. Então, para eu conseguir vender a ideia da ideia, eu primeiro tenho que mostrar qual é a minha credibilidade, eu tenho que me vender primeiro. Então, num BP, a primeira coisa que tem que ter é: quem sou eu na fila do pão? Então, eu tenho que mostrar um portfólio mínimo. Carol, mas eu sou iniciante, eu não tenho um portfólio. Então, antes de você montar um business plan para atrair investidores, a primeira coisa que você tem que fazer é montar um business plan para atrair parceiros. Porque aí no seu BP vai ter o arquiteto, vai ter o construtor, vai ter o orçamentista, o paisagista, uma empresa de cálculo estrutural. Você vai ter que compor um grupo de pessoas que vão compor o seu time técnico e que serão seus sócios, que serão seus parceiros desse negócio. Então, se você não tem um mínimo de um currículo, se você não tem experiência na área, antes de você montar um business plan para atrair investidores, primeiro atraia parceiros. E aí, com esses parceiros, você vai montar o seu BP. E aí vai falar: fulano é meu arquiteto,
o outro é meu engenheiro, meu construtor, esse é meu orçamentista, esses são os meus projetistas, os meus parceiros. E aí esse time é o tal do time Quem Somos, né? Quem somos na fila do pão. Uma coisa que é importante também é que se você já tiver feito obras anteriormente, aí tem muita gente que fala assim, ah, Carol, eu construía para vender até te conhecer, é muito comum. Carol, eu fazia casinha para vender, tava lá naquele sofrimento, né, que eu já sei como é que é. E eu decidi entrar no mundo da incorporação imobiliária, no mundo do desenvolvimento imobiliário e escalar os meus ganhos. Então, o meu portfólio é só de casa construída. Como assim só de casa construída? Quem fez casa já demonstra ter conhecimento sobre a área. Então, a primeira coisa que você tem que colocar num business plan é o quem somos. Então, você vai falar a sua formação, você vai falar sobre a sua carreira. Ah, mas eu era funcionário público. Tudo bem, você era funcionário público, mas você trabalhava o quê? Com gestão de contratos? Você trabalhava com orçamento, com licitação? Gente, aprende a se vender. Então, você, no Quem Somos, diz quais são as características, quais são as habilidades que você tem e que te ajudam a desenvolver um negócio imobiliário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um portfólio. E aí, como eu disse, se você não tem um portfólio, você vai montar uma parceria com pessoas que tenham esse portfólio e você vai unir esses portfólios. Então, qual é o portfólio desse grupo? Ah, fulano fazia obra de terraplenagem, já fez tantos mil metros cúbicos de terraplenagem. O outro é arquiteto, já projetou não sei quantos mil metros quadrados de projeto. O outro é paisagista, o outro é construtor, já executou tantos mil metros quadrados de obra, tanto de VGV. E você compõe esse portfólio. Depois você vai para a localização. E aí você vai apresentar a região. Tudo que for importante. Você não tem que contar a história da região inteira, tá? Porque, volto a dizer, o business plan, ele tem que ser direcionado para quem vai ler esse business plan. Então, se eu estou atraindo investidores, e os investidores são meus amigos da cerveja, são meus amigos do futebol, são meus amigos da academia, são meus parentes, são as pessoas do meu network primário, e a pessoa, inclusive, é dessa região, não necessariamente você precisa entrar em tantos detalhes sobre a região. O importante é, na hora que você for falar da localização, você vai falar do quê? Você vai falar crescimento populacional, renda da cidade, crescimento demográfico, né, populacional, quais são os pontos mais importantes. Ah, chegou uma montadora na região, chegou uma universidade na região, então são pontos que vão atrair fluxo de visitantes, que vão atrair pessoas, que vai gerar um polo gerador de demanda habitacional. Eu vou ter pessoas vindo de fora. Ah, eu tenho uma fábrica de... uma indústria. Então, quais são os polos geradores de demanda habitacional? Universidades, escolas, hospitais, indústrias e por aí vai. E aí você vai falar um pouco dessa região, você vai apresentar o lote, vai apresentar a localização do seu terreno, e aí você vai mostrar dentro da localização do seu terreno, por que esse terreno é tão incrível? O que tem nesse terreno? Ah, ele está perto do shopping, ele tem acesso facilitado, está perto do metrô. Você vai descrever essa região. E aí você vai analisar mercado. Então, primeiro eu falei quem sou eu na fila do pão, eu e os meus sócios. Falei do meu portfólio. Depois eu falei da localização da cidade, dos pontos interessantes dessa cidade. Depois eu falei da localização do terreno, né, do lote que eu estou estudando em si. Depois eu vou falar sobre inteligência de mercado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, se você já é meu aluno, você tem isso, você vai preencher uma planilha de análise comparativa e precificação, que é quando você analisa empreendimentos da região para entender o que está sendo feito ali. Então, por exemplo, se eu estou estudando um terreno que dá para eu fazer um condomínio de casas, eu vou olhar quais são os outros condomínios de casa para ver que tipos de produto foram criados ali. Então, eu mostro essa pesquisa para falar, eu estou fazendo meu dever de casa, porque eu estou vendendo uma oportunidade de investimento num produto imobiliário viável. Então, quando eu analiso a concorrência, quando eu entendo o que o mercado já fez, e eu digo, o que eu vou colocar no meu terreno é esse produto. Por quê? Aí vem a segunda parte. É sempre interessante que a gente contrate uma pesquisa de mercado. E aí, eu coloco o resultado dessa pesquisa de mercado dentro desse business plan. Carol, eu tô querendo fazer uma atração de investidores, inclusive para pagar a minha pesquisa de mercado. Então, só com a minha planilha lá do curso formação, a planilha de análise comparativa e precificação, com essa planilha,
você já consegue levantar vários pontos relacionados à concorrência. Então, nessa planilha você faz o levantamento de dados para você entender, olha, o que o meu vizinho fez, o vizinho 1, 2, 3 e 4 fez, foi isso aqui. Eu entendo que seria interessante eu colocar esse tipo de produto. Então, esse é o mix de produto que você vai colocar no seu terreno. É óbvio que isso ainda é uma hipótese e que quando você conseguir captar os investidores, você vai contratar uma pesquisa para confirmar se essa sua hipótese faz sentido ou não. Bom, então, recapitulando, meu business plan. Primeiro eu falo quem somos, quem sou eu na fila do pão, quem são os sócios desse negócio. Eu apresento o portfólio desses sócios. Depois eu apresento a cidade, a localização. Depois eu falo sobre a localização do terreno em si. Depois eu apresento dados de mercado. Por quê? Porque o meu produto tem que ser uma consequência dos meus dados de mercado e da minha localização. Então, quando eu coloco dados de mercado, esses dados servem para justificar o produto que eu vou apresentar na sequência. Então, eu falei da localização, falei do mercado, aí eu vou falar do meu produto. E aí eu apresento o meu produto. Carol, nesse meu business plan, eu tô fazendo um business plan para atrair investidores para me ajudar a desenvolver esse negócio. Então, eu ainda não tenho projeto de arquitetura, eu ainda não tenho uma ideia desenvolvida, eu só tenho aquela conta de padaria do VGV, que vocês já aprenderam comigo. Eu fiz um cálculo de VGV, eu sei mais ou menos qual é o tipo de produto que eu vou desenvolver, porque eu tenho uma legislação que me permite fazer condomínio de lote com casa, mall no térreo e uma torre residencial. Na localização, eu já falo também da legislação. Então, com a localização, com a inteligência de mercado e os dados de mercado, o produto que eu estou desenvolvendo é esse aqui. E aí eu apresento o produto. Inclusive, se eu ainda não tenho um projeto, porque eu estou querendo vender a ideia da ideia, eu vou fazer uma grande colcha de retalhos. Eu vou pegar imagens de produtos semelhantes, que inclusive nem podem ser produtos completamente hipotéticos. Eu posso pegar produtos de outros países, inclusive, para montar a minha ideia. Então, eu tô querendo fazer uma piscina desse jeito, a planta baixa vai ser mais ou menos assim, eu tô pensando em 2 e 3 quartos, com uma planta mais ou menos assim. Esse aqui é mais ou menos o meu produto. E aí você vem, segurança do investimento, aí você vai falar da Lei 4.591 de 64, você vai falar que você vai fazer patrimônio de afetação, que vai ter o RET, você vai falar que você vai fazer venda com alienação fiduciária, você vai falar que você vai abrir uma SPE para desenvolver esse negócio, que você vai abrir uma SCP para atrair os investidores, que você vai contratar projetistas renomados no mercado, que você vai contratar arquitetos bacanas, que você vai ter advogados para fazer os contratos, e você descreve a segurança jurídica e a segurança do negócio, montando o time de fornecedores, de parceiros, de projetistas que vão participar desse negócio. E aí depois você fala, e qual é a oportunidade que eu tô vendendo aqui? Bom, aí tem vários tipos de oportunidade. Gente, eu tô com o ventilador ligado, porque Brasília é tão calor danado. E eu tô me sentindo aqui a Beyoncé, né, com o cabelo balançando aqui. Mas enfim, então o que eu vou vender, né, dentro desse business plan? Eu vou apresentar a minha oportunidade de investimento. E aí dentro da oportunidade de investimento, eu tenho várias oportunidades de investimento. Eu posso, então como eu falei, esse business plan pode ser para atrair um investidor que vai colocar dinheiro para me ajudar a desenvolver o meu negócio. E ele vai receber uma rentabilidade lá no final. Então, eu vou dizer o quê? Olha, no dia 1 agora, no momento em que a gente tá, você vai colocar 100 mil, eu vou comprar o terreno, vou desenvolver os projetos, e aí depois disso, qual é a lei? É a lei 4.591 de 64, que é a lei dos condomínios e das incorporações, estão perguntando aqui. É a lei que norteia todo o nosso mercado. Tem várias outras leis também. Bom, aí você vai apresentar a oportunidade de investimento. Bom, o que eu tô vendendo para você aqui hoje é uma oportunidade de você entrar antes comigo, participando desse negócio e comprar uma cota de investimento, aonde com 100 mil você vai tirar 140 mil, 150 mil daqui 2 anos. Pô, Carol, então 50% de retorno, é isso mesmo? Sim, dependendo de quando a pessoa entra no negócio, é interessante que a gente dê uma rentabilidade grande.
Por quê? Porque é uma pessoa que está apostando em você. Você ainda não tem nenhum terreno. Você não tem um negócio ainda desenvolvido. Você não tem o RI. E essa pessoa está entrando com você como cotista. Na verdade, o que ela está fazendo ela está apostando em você, está apostando dinheiro em você, para você desenvolver um produto, então ele tem que ser muito bem remunerado por isso. E aí existem várias opções de investimento. Você pode oferecer uma cota do negócio, você pode oferecer a compra de uma unidade com um desconto muito grande quando você lançar o produto. Então, o que a pessoa está comprando agora é a oportunidade de comprar uma unidade mais barata lá na frente, e aí a gente troca esse contrato de cotista da SCP por um contrato de compra de uma unidade quando você fizer o RI, quando você fizer o lançamento. O importante é o seguinte: antes de você montar um business plan, você precisa ter muito claro, o seu estudo de viabilidade econômica tem que ter sido feito de uma forma muito conservadora, para você entender o seguinte: quando você atrai investidores antes do registro de incorporação, lá no início, você tem que dividir o seu bolo com essa pessoa. Então você tem que colocar na ponta do lápis, e aí eu sugiro que você use uma planilha de estudo de viabilidade econômica. Dentro do curso de formação a gente tem uma que é show de bola, aonde você vai colocar: eu tenho meu VGV, né? A venda das minhas unidades autônomas vai me dar um valor, um VGV lá de 10 milhões. Vamos facilitar a vida aqui. O meu terreno custa 1 milhão, 10% do meu VGV. Quanto que eu posso pagar para o meu investidor me ajudar com as outras despesas, né? Com o desenvolvimento do negócio, que custa normalmente de 1 a 2% do VGV, para você desenvolver uma ideia até o lançamento. Se você trabalhar com várias parcerias, 1 a 2% do VGV é o que você vai gastar para desenvolver a sua ideia, tirando o valor de pagar o terreno e tirando obra também. Eu estou falando só dos custos iniciais para você fazer um lançamento imobiliário. Você vai gastar aí de 1 a 2% do VGV. Obviamente que não tem corretagem, não tem custos, muitos dos custos com marketing vão vir depois, né? Mas quando você tem um business plan montado, você consegue colocar, inclusive, quanto você consegue pagar para esse investidor. Porque o objetivo, o que você quer realmente é fazer o negócio. Então muita gente às vezes fica com a cabeça presa em: não, mas eu preciso ter no mínimo 20% de lucratividade. Depende, lucratividade em relação ao VGV ou em relação ao capital investido. Porque se você entrar com R$0 e você colocar 2 milhões no bolso, qual é o tamanho dessa TIR? É TIR infinita. Se você entrou com R$0 e você consegue ter o retorno desse investimento, não importa qual é exatamente a rentabilidade que você vai ter nesse negócio. Então, o que a gente tem que entender é, quando a gente faz um business plan para atrair investidores, a gente tem que pensar em custo de oportunidade. O que a conta que o incorporador tem que fazer é: quanto de capital eu estou investindo, quanto custa a minha hora homem, né? Quanto custa o meu tempo e qual é o retorno que eu vou ter. E aí eu tenho que aprender a dividir o meu bolo, dar uma rentabilidade maior para os investidores que estão entrando antes do RI, porque essas pessoas podem virar o seu grupo de investidores que vão sempre investir nas suas ideias. Que é aquela coisa, né, de vender a ideia da ideia. Então são aqueles investidores que estarão sempre investindo no seu negócio, porque você vai deixar muita gente milionária. Você vai dar muito dinheiro para os seus investidores, mas você vai ganhar muito dinheiro também. Então não fica fazendo essa conta muito pelo no ovo de: ah, não, eu vou dar uma rentabilidade de 23% para o meu investidor. Entenda exatamente o que esse investidor quer. Não tenha medo de, inclusive, dobrar o capital do investidor. Porque se esse investidor perceber que aquele 1 milhão que ele coloca no negócio com você virou 2, ele não vai ter medo daqui a pouco de colocar 5 milhões, de colocar 6 milhões. E aí você vai criar um grupo de investidores que vai sempre investir em você, tá? Então, recapitulando, antes de pensar em atrair investidores, pense em ser atrativo. Para ser atrativo, você precisa desenvolver um produto imobiliário viável. O business plan nada mais é do que uma forma estratégica de você apresentar um produto que já faz sentido. E aí todas essas etapas que eu apresentei aqui são as etapas necessárias para a gente desenvolver um produto que consiga atrair investidores, inclusive antes do RI, tá bom? Deixa aqui o seu like, compartilha essa live com quem você acha que precisa aprender a desenvolver um business plan. E amanhã a gente tem mais um encontro. Vejo vocês nos próximos Viguetes, nosso momento diário para tirar o estresse do mercado imobiliário e para a gente falar sobre assuntos relevantes. Um beijo para vocês
deixa aqui o seu comentário, o que você achou da live de hoje e a gente se vê nos próximos. Tchau!